Senhor.
Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Eu vou ler o verso 6. Texto conhecido, mas a palavra do Senhor sempre se renova, ela é viva. O texto diz assim: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Pode se sentar. Pai, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença, e o que eu peço ao Senhor é que o Teu Espírito possa nos dirigir através da Tua palavra, e que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar todo o querer, a vontade, a direção do Senhor, de maneira que cada um dos Teus filhos possam ouvir fortalecidos, alimentando-se da Tua palavra, caminhar, ir um pouco mais além, como diz a Tua palavra, sendo capacitados para perseverar até o fim, Pai. Eu oro por todos e peço a Tua misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, este texto, o Senhor Deus, através do profeta Malaquias, traz uma revelação que é assim, além da capacidade de imaginarmos, de entendermos, porque nós estamos acostumados a viver ou conviver com inúmeras situações que mudam a cada dia, que são transformadas a cada dia. Mas quando ele fala sobre Deus, quando ele fala sobre o Senhor traz essa revelação dizendo: olha, eu, o Senhor, não mudo. E aí são vários os outros textos que a Bíblia vai trazer alguma informação sobre isso. João vai dizer que o Senhor é luz perfeita, que dele não há sombra e nem há variação. Então ele é o eterno sempre, o mesmo sempre. E quando pegamos os textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar quem de fato é Deus em algumas informações ou revelações que nos é possível compreender. A Bíblia vai dizer que Ele é bom, a Bíblia vai dizer que Ele é santo, a Bíblia vai dizer que Ele é puro, que Ele é verdadeiro. A Bíblia vai dizer que Ele é longânimo. A Bíblia revela um Deus que é fiel,
a ponto de não mudar as suas promessas. E nós vamos perceber em toda a palavra de Deus que esse texto citado por Malaquias é uma realidade em relação às promessas feitas ao povo de Israel. Então, quando nós olhamos para Israel, esse povo ele é uma figura, uma impressão daquilo que todos nós somos e passamos. Então Deus escolhe esse povo e dá a este povo mandamentos, ordenanças, estatutos. Quando Deus vai requerer deste povo obediência, todos eles de alguma maneira erram, falham. Não há ninguém que consiga cumprir corretamente as exigências de Deus, porque o nível em que Deus anda, habita, o nível de sua pureza e santidade é inconcebível na nossa mente, é inconcebível a nós, porque é muito mais alto do que nós podemos sequer imaginar. A Bíblia traz revelações e nós não conseguimos nem perceber através da própria palavra esse nível tão alto em que Deus caminha e que de fato Ele é. Se eu não me engano, é Amós que diz: olha, o Senhor é tão santo que Ele não pode nem contemplar, nem olhar iniquidade. Então, pecado, coisas que muitos de nós talvez em alguns momentos achamos interessante, para Deus é algo tão desprezível que Ele nem olha. Então, olhando para a palavra do Senhor, Deus vai dizer que Israel não é destruído, não é consumido, não é exterminado. Não é por causa de Israel, não é porque o povo tem algo de importante ou de valor para Deus. Ele está dizendo: olha, vocês não são consumidos, é porque eu não mudo, é porque eu sou sempre o mesmo. E esse ser sempre o mesmo, Ele declara promessas, fez promessas a Abraão, e Ele vai se comprometer com a sua própria palavra, de forma que, independente do que este povo venha fazer, como Ele é fiel, como Deus é justo, fiel, verdadeiro, Ele não pode mudar. Então nós vamos perceber situações em que Israel vai caminhar por caminhos e que Deus permite vir destruição, vir perseguição, mas Ele sempre vai dizer: porém restará um remanescente. Ele vai sempre preservar algo por causa da sua promessa, vai sempre resgatar de alguma forma alguém, levantar alguém por causa das suas promessas. E ao olhar para esse texto dizendo: eu, Senhor, não mudo, por isso não sois consumidos, quando você observa, a maioria do povo de Israel desprezou os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, as ordens de Deus, e mesmo Deus tendo feito o que fez, tirando-os do cativeiro, do Egito, da escravidão, preservando esse povo no deserto, dando a esse povo tudo o que eles necessitavam, mesmo assim, esse povo se volta contra Deus, desobedece a sua palavra. Houve um tempo em que Arão chegou a recolher ouro, e tudo que ele pôde recolher para fazer um bezerro de ouro, e dizer: olha, esse é o seu Deus que te tirou do Egito. Então nós vemos ofensas gravíssimas contra Deus. Existem coisas, irmãos, que nós mesmos às vezes fazemos e nem temos a noção de como ofendemos a Deus, como entristecemos ao Senhor com atitudes. Mas porque Deus não muda, Ele diz: olha, com amor eterno vos amei. Ele continua nos amando eternamente, Ele continua nos querendo eternamente, trabalhando por nós eternamente, fazendo tudo por nós eternamente, agindo. Jesus chegou a dizer isso, né? Jesus disse, acho que é João 5, Jesus disse: olha, eu e meu Pai
trabalhamos até agora. E trabalha para quê ou por quê? Trabalha por nós, trabalha para nos resgatar, porque Ele não abre mão de nós. Quando nós olhamos para essa questão de Deus ser, de fato, a Bíblia diz, Deus é amor, Ele ser este amor, e Ele não mudar, é isso que nos garante esperança, é isso que nos garante olhar para amanhã ou para o amanhã e ter esperança, porque a cada momento, e a Bíblia Sagrada vai declarar isso desde Gênesis, olha, se você comer do fruto, você morrerá, e você vai ver esse Deus de amor resgatando sempre o homem, tirando sempre o homem dos seus embaraços, das suas mamas, dos seus crimes, das suas maldades, sempre agindo com misericórdia. Infelizmente, muitos vão entender que na eternidade, alguns infelizmente só na eternidade entenderão que Deus em nada teve culpa, e que a culpa sempre esteve do nosso lado, nós que rejeitamos este amor, nós que não procuramos compreender, entender, como Jesus Cristo disse, aquele que ouve compreende, aquele que entende. Então, quando nós compreendemos Deus, entendemos Deus e olhamos os dois lados da moeda, aliás, dá até uma mensagem aqui, os dois lados da moeda, nós olhamos e vemos que o erro sempre está do lado de cá, a falha sempre está do lado de cá. Então Deus é esse amor eterno, e Ele não muda. E um dos textos, irmãos, que me chamou muita atenção, quando esse texto, Deus revela a Malaquias, eu, Senhor, não mudo. Quando Ele diz isso, Ele vai nos levar diretamente para Hebreus, deixa eu ver se é Hebreus 13, porque aí você vai lembrar logo de Jesus Cristo, quando Ele fala, eu não mudo. Aí você vem no capítulo 13, verso 8, o texto vai dizer, olha, Jesus Cristo é o mesmo homem, hoje e eternamente. Então observa que tanto o Pai como o Filho têm a mesma natureza de santidade, não muda. E quando você olha para Jesus, você vai ter uma impressão ou uma compreensão maior, porque o texto vai dizer que Deus, irmãos, Ele não pode ser tentado pelo mal. A santidade, a pureza de Deus é um nível tão elevado que a tentação nem chega perto dele. Ele não pode ser tentado pelo mal. Mas esse mesmo Deus vai se fazer homem, vai abrir mão da sua glória. Isso está em Filipenses 2. Ele vai abrir mão dessa glória, porque como Ele não muda, e Ele eternamente nos ama, Ele vai propor uma salvação. Ele então encarna um ser humano, e como ser humano Ele pode ser tentado, como Deus, jamais. Mas como ser humano, o inimigo viu uma oportunidade única de tentar a Deus. E nós vamos ver Jesus sendo tentado no deserto, não só no deserto, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele foi tentado pelo diabo 40 dias, acho que Mateus 4, Lucas 4 fala sobre isso. Ele foi tentado 40 dias, e Satanás não conseguiu nada com ele. E aqui eu quero que você perceba então, que Deus, mesmo sendo esse Deus, Espírito, imortal, invisível, esse Deus que não muda, mesmo em carne, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda, Ele é santo, mesmo estando em um corpo humano, mesmo assumindo um corpo frágil, Ele continua santo, perfeito, fiel, justo, puro. E aí Satanás vê essa oportunidade e vai tentá-lo, mas Ele é Deus, e Ele diz, olha, eu não mudo. Eu posso estar em espírito, eu posso estar em carne, onde quer que eu esteja, eu sou sempre o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então Ele vem em carne e passa por todo tipo de provação, todo tipo de pressão, todo tipo de situação, e nós não vamos ver nele nenhuma mudança no sentido de tornar-se um pecador, alguém carnalmente
conduzido por uma natureza caída, mas sempre santo, sempre o mesmo, sempre perfeito. E quando Ele se oferece por nós na cruz do Calvário, o que Ele faz por nós, eu não consigo explicar em palavras, mas eu já devo ter dito alguma coisa sobre isso. Quando Ele se entrega por nós na cruz do Calvário, a Bíblia fala que Deus olhou dos céus à terra e procurou. E a Bíblia diz o seguinte, que Ele não encontrou nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que pudesse agradar a Ele plenamente. E quando diz ninguém, irmãos, é ninguém mesmo. Quando você vê, por exemplo, Abraão sendo salvo, Moisés e todos os demais, eles não são salvos por causa da santidade deles. Eles são salvos por causa da graça de Deus. Porque eles entenderam que valia a pena confiar em Deus, se entregar a Deus. E Deus é que vai tratá-los e levá-los a níveis onde essa aproximação foi cada dia mais íntima. Mas quando você olha todos, desde o primeiro homem até o último homem, todos, a Bíblia Sagrada diz assim: ninguém será salvo pelas obras da lei ou pelas obras que viermos a realizar ou a fazer. Ninguém. Somos salvos pela graça. E graça é Jesus, e graça é o que Jesus fez por nós, e graça é o Evangelho, as boas novas, e graça é confiar plenamente em Deus, é aceitar Jesus, é receber tudo que Jesus conquistou por nós ou para nós na cruz do Calvário. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, o que Deus fez, irmãos, foi algo que transcende tudo quanto é tipo de, para mim, informação ou filosofia, porque Deus olhou e viu que não tinha jeito para nós. Ele diz: olha, eu não mudo. Aí Deus é justo, santo, mas Ele também é fogo consumidor. Ele olha para a humanidade, Ele ama a cada um de nós, mas nós somos constantemente pecadores. E ao olhar para nós, Ele diz: eu santo, eles pecadores, eu os amo, mas na minha presença nenhum deles pode habitar. O pecado fez essa separação, e Ele quer fazer conosco uma aliança, e não tem um. Ele não achou um justo sequer. Então Ele chama o filho. Ele fala: olha, eu vou usar a minha expressão, né, irmãos? Ele diz para o filho: olha, eu e você somos iguais. Nós somos sempre o mesmo. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, seremos sempre santo, justo, verdadeiro e fiel. Então vamos fazer uma aliança entre nós dois. Você vai representar a humanidade por mim. Eu não encontro um lá que possa representar a humanidade. Não tem um que possa se chegar diante de mim, ser esse mediador. Então eu vou enviar você até. Porque se eu fizer uma aliança, eu estou usando uma linguagem bem simples aqui, mas ele diz: olha, se eu fizer aliança com você, Jesus, meu filho, essa aliança vai ser quebrada. Essa aliança vai ser eterna, porque eu não mudo, você não muda. E se você tornar-se homem e fizer essa aliança vai ser eterna. Então Deus faz uma aliança com o próprio Filho para representar-nos diante dele. E o Filho vai transformar-se em um ser humano para pagar por nossas dívidas, por nossos pecados. O texto ontem eu até meditei um pouco sobre esse texto aí, 53, acho que é o 10. Logo na primeira frase diz assim que Deus, Ele é tão justo, Ele é tão terrível na justiça. Veja isso. Ele está falando do Filho dele. Isaías 53 fala de Jesus. Mas como Ele viu em Jesus os nossos pecados, a Bíblia fala assim que Deus agradou-se em moê-lo, porque Deus odeia o pecado. Então Ele viu o pecado do Filho. O Pai agradou-se em moer Jesus. Mas por que Ele moeu o Filho? Por que Ele permitiu? Porque Ele sabe que o Filho não muda. O Filho podia passar por qualquer situação, qualquer circunstância, Ele continuaria sempre fiel e sempre mesmo. E Ele vai ressurgir no terceiro dia, porque a morte não encontra pecado nele, não encontra falha nele. Nada pode deter aquele que não muda, aquele que é santo eternamente, aquele que é justo eternamente. E quando Jesus Cristo, como homem, morre e ressuscita no corpo glorificado, e agora a Bíblia vai dizer algo que nunca, só a eternidade nós vamos entender. A visão de Estevão,
Estevão, quando estava para ser apedrejado, Estevão disse: olha, eis que vejo os céus abertos. E ele não disse que viu Deus somente. Ele diz: eis que vejo os céus abertos e Deus. E aí ele vê quem do lado? Cristo, o homem ressuscitado, aquele que nos representa. Aí aqui cabe algo que foge da minha compreensão. Porque Jesus falou isso com Tomé, ele disse: olha, toque em mim, espírito não tem carne, não tem osso, veja que eu tenho. Então, o que Estevão viu foi um homem glorificado, que é Deus, que representa todos nós diante do Pai, e ele não muda, porque assim como o Pai não muda, ele não muda. Então, como ele não muda, preste atenção nisso. Se ele não muda, ele te ama para sempre, ele te perdoa para sempre, ele te segura nas mãos para sempre. É você que toma a decisão de sair, de ir embora, mas se você estiver na presença dele, aos pés dele, ele diz: eu te ajudo, te fortaleço, te tomo pela tua mão, te coloco de pé. Ele é que faz tudo em nós, toda a mudança em nós. E às vezes nós não entendemos alguns B.O.s que passamos, algumas dificuldades que passamos, mas às vezes ele permite isso porque você está indo para tão longe que ele diz: olha, eu vou acordar essa pessoa. Aí permite algumas dores, algumas situações para que você se lembre dele, para que você se volte para ele, para que você o busque, porque nós não somos nada sem ele. Ele não muda. Eu estou aqui hoje, mas quem disse que eu sou sempre o mesmo? Quem disse que você é sempre o mesmo? Ele não, ele é sempre o mesmo. E ele foi provado de todas as maneiras, de todas as formas na cruz. Um dos maiores exemplos nós temos ali. Porque a Bíblia diz: com amor eterno vos amei. Na cruz era um momento culminante de dor, de zombaria, de sofrimento, de tudo que você puder imaginar que foge à nossa compreensão. Como ele nos ama eternamente, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele continua intercedendo. E hoje a Bíblia Sagrada diz que ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Então, se ele amou aquele ladrão na cruz, ele te ama também. Glória a Deus. Se ele foi atrás de uma pessoa, irmãos, esses negócios vão tão longe da minha compreensão. Eu fiz Jesus me ajuda a compreender esse negócio. É Deus que desceu do céu e foi lá num canto ermo, onde tinha um poço chamado Poço de Jacó, para encontrar uma mulher que já tinha tido 5 maridos, o último já não era marido dela, estava vivendo uma vida totalmente. Ele que foi lá, falou sobre a sede dele, mas ele nem bebeu água, porque na realidade a sede maior dele era ela, era salvar ela, porque ele é sempre o mesmo. E ele continua te amando, não importa o que você faça, para onde você vai, ele continua te amando. E é nós que escolhemos ir para onde. É nós que somos como o filho pródigo, né? Que o pai diz: filho, eu te amo, tem tudo aqui para você, mas você diz: não, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Aí você que vai, mas o pai está ali sempre mesmo. Aí, como o filho pródigo sabe que o pai é sempre mesmo, ele fala: eu vou voltar. Aí o pai está lá no mesmo lugar, do mesmo jeito, amando do mesmo jeito. O pai é sempre a mesma pessoa. O teu Deus não muda, ele te ama, o teu pai te ama. Que nessa noite você compreenda isso e que você se chegue mais a ele. Resta somente a nós nos achegarmos mais a ele. Coloque a mão sobre o teu coração, vou chorar com você. Que o Espírito Santo fale melhor no teu coração, porque vai além de mim esta mensagem. Vai além da minha compreensão, mas que o Espírito Santo possa falar no teu coração. É nós que mudamos, é nós que tomamos decisões erradas, é nós que tomamos caminhos errados. O caminho de Deus é sempre o mesmo, o caminho da santidade. Pai, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença. E eu sei que não é por muito falar, mas é pelo Teu Espírito. Que nesta noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa tocar corações, possa tocar e transformar mentes. A Tua palavra diz que o inimigo cegou o entendimento dos ímpios, daqueles que não se voltam para o Senhor. A Tua palavra declara que Paulo orava dizendo para que o Senhor pudesse abrir os olhos do entendimento
daqueles que ainda não compreenderam tão grande amor, tão grande salvação, o Pai tão amoroso que o Senhor é. Mas que nessa noite o Teu Espírito Santo possa ministrar o coração dos Teus filhos, de maneira que no rosto de cada um deles resplandeça a Tua luz, e a Tua presença seja tão real, meu Pai, tão real, na vida de cada um dos Teus filhos, que até aqueles que estão em volta percebam a mudança, percebam a transformação. Nenhum de nós pode mudar a vida de ninguém, nenhum de nós pode transformar ninguém, mas o Teu Espírito transforma, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor muda até o coração. O Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne, um coração que possa ser conduzido por Ti. Então venha agir na vida dos Teus filhos, de maneira que toda a família, toda a casa seja abençoada. Pai, eu clamo a Ti. Eu clamo ao Senhor porque eu vi o Senhor mudar vidas que muitos diziam não tem mais jeito. Eu já vi o Senhor fazer coisas tão grandiosas, onde não havia mais nenhuma esperança. O Senhor se tornou a única esperança para aquela mãe que intercedia. E o Senhor tirou aquele jovem das drogas, dos vícios, transformou de uma forma tão plena que só quem não quer, que não vê milagre. Então nesta noite eu quero entregar cada vida nas Tuas mãos, e que o Teu Espírito possa conduzir cada um segundo a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Seja com os Teus filhos, e que eles compreendam que o Teu amor é eterno, e que na eternidade muitos, Pai, verão que eles não se perderam porque o Senhor os deixou de amar, eles não se perderam porque o Senhor não os deixou de perdoar, eles se perderam porque eles não creram neste amor, porque eles não creram na Tua palavra, porque eles não creram na Tua graça. Nenhum de nós merecia Jesus, mas o Senhor nos deu. E eu Te agradeço em nome de Cristo Jesus por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradeço pela salvação na cruz do Calvário. Oh Espírito, oh Espírito, como cresce, oh Espírito, oh Espírito, xarabacandarabas, oh xarabacandarabas, Espírito, 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 Espírito. Trata Teu povo, trata Teus filhos, trata a Tua igreja, toma nas Tuas mãos, abraça, renova, fortalece, liberta, transforma, faz uma obra maravilhosa, Espírito Santo. Por tudo Te dou graças em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se você puder estar de pé, nós vamos estar encerrando. E que Deus em Cristo abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E que você não abra mão de Jesus por nada, nem por ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. Estenda as suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o nome do Senhor e vamos encerrar assim. Deus abençoe. Deus os abençoe belíssimamente. Até segunda, pelo amor de Deus.